Isso tudo, quem quiser assim ter um relato assim bastante pormenorizado e fiel do que aconteceu, eu sugiro que leia o livro do Rodrigo Capello, que tem um capítulo dedicado ao Flamengo que conta essa história. Tá? Ele apurou, checou com as fontes e tal e coisa, está tudo lá. E até porque isso tudo que eu estou falando está documentado. Eu tenho xingamento por zap, tudo isso, né? Tudo isso está comigo ainda. Eu tenho todos os e-mails e o WhatsApp a partir do momento que passou a existir o WhatsApp. Então, tudo que eu estou falando aqui eu provo. Salve, salve, nação rubro-negra! Tô trazendo um corte muito especial que eu separei para vocês. O Pilhado e o Vampeta fizeram uma entrevista exclusiva com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. E ali, galera, o Eduardo Bandeira de Melo expôs tudo. O que aconteceu, por que o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem tanta raiva dele. Ou seja, tudo o que aconteceu para que eles não quisessem mais o Bandeira de Melo lá no Flamengo. E hoje a gente entende, né, galera, quem é que tinha razão, né? Você vai ver essa entrevista agora que eu separei para vocês, os melhores momentos, tá bom? Convido a você ficar aí porque tá muito bacana. A gente que torce pro Flamengo, rubro-negro que somos, precisamos saber a verdade, galera. O Eduardo Bandeira de Melo foi quem começou essa reestruturação lá em 2013, fez o que fez. O Rodolfo Landim pegou já, né, a casa toda arrumadinha, aí é fácil, né? E agora a gente está vendo o que está acontecendo com o Flamengo. Você lembra quando ele assumiu? Quando ele ia assumir, aliás, naquela entrevista que ele trouxe com o Benjamin, que o Flamengo era uma bagunça, né, com Bandeira de Melo. A gente não viu isso não, tá? O Flamengo ainda não tinha conquistado os títulos, porque não tinha ainda um time de excelência. Mas não vi essa bagunça que é hoje, não. Hoje a gente está vendo quem realmente tinha razão. E você vai ver essa entrevista. Fica aí, tá muito bacana. Peço a você antes, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho de notificação, compartilhe o nosso link. E você que não é inscrito, se inscreva no canal e comenta aqui no nosso vídeo. É muito importante, tá bom? Sem mais, galera, vamos ao vídeo que tá muito legal. E daqui a pouquinho a gente volta comentando. Fica aí, vamos lá. Como consumidor de notícias, que o senhor fala que é hoje, eu também sou e devoro. Essa história toda que o senhor contou, como cheguei, né, eu acho que não sei se alguém já tinha perguntado isso, como foi que o senhor chegou à presidência do Flamengo. Ao mesmo tempo, esse faturamento de 1,5 bilhão, tudo, duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, começou a jogar a Copa do Brasil, tudo, Campeonato Carioca. Eu, como consumidor de notícias, como que o senhor se sentiu, não sei se é verdade, ou se eu estou perguntando, se eu estiver perguntando alguma coisa de errado, o senhor me corrija. Tem o próprio Pilhado que acompanha o Flamengo. Teve um negócio de querer tirar o senhor do conselho do Flamengo, de não fazer mais parte do quadro associativo do Flamengo, depois disso tudo que o senhor fez pelo Flamengo? Eu vou somar mais uma, tá? Nisso que eu já ia perguntar depois para somar com a do Vampeta. Primeiro, teve sim, para tentarem tirar ele. Eu achei aquilo um absurdo ler do conselho. 3 vezes. Eu lendo, né? Eu quero que você explique. Do quadro associativo. Do quadro associativo. Seria expulso do clube, não ia poder frequentar nem como convidado. Então a gente quer que você explique isso, mas outra coisa, presidente, também. Por que quem era aliado brigou? Porque você foi chamado por esse grupo, Valim, Rodolfo Landim, BAP. Era uma cúpula ali, dessa turma, que te chamaram. Você se tornou presidente, inclusive chamado por eles, como você falou. Isso. Qual foi o racha? O que aconteceu? Porque geralmente a versão deles, é que ele quis, depois gostou de ter autoridade, de ser o presidente e quis se desvencilhar. Mas na a sua não opinião, a sua versão. Qual é a sua versão? Por que teve essa briga desse grupo que antes era unido? E sobre o Vamp, o que aconteceu realmente para eles tentarem te tirar desse quadro? Então vamos lá, o que aconteceu? Eu assumi a presidência do Flamengo em 2013. A minha intenção era ficar um mandato só, 3 anos. Era o acordo que eu tinha com a minha mulher, né? Que ela também nunca pensou que ia ser primeira dama do Flamengo, né?
E aí, na hora que você vai se aposentar, em vez de aproveitar a vida, você vai ter estresse. trabalhar de graça no Flamengo e tal, né? Mas ela Sabe do amor. isso aí, e ela sabe que aquilo ali era... Eu dar minha contribuição para o Flamengo era muito importante para mim, então ela me deu todo o apoio, mas o acordo era de um mandato só. Então, 2013, 2014, quando chegou em outubro de 2014, o próprio Rodolfo Landim, que hoje é presidente do clube, ele chegou para mim, até numa viagem do time de basquete, e falou o seguinte: olha, nós conversamos aqui, alguns dos vice-presidentes, né, e chegamos à conclusão que não tem solução melhor para o próximo mandato do que você ser reeleito. Né? Você topa? Eu falei, teria que conversar com a minha família. Ele falou, então eu queria que você conversasse com a sua esposa e tal e coisa, e se ela topar, se você topar, então você é o nosso candidato, né, o candidato do grupo como um todo e tal, para o triênio seguinte, né, que iria 2016 até 2018. A eleição seria só, nós estamos em outubro de 2014, a eleição seria em dezembro de 2015. Então 1 ano e 2 meses antes da eleição. Aí eu falei com a minha mulher e tal, ela deixou, e aí, não, então vamos nessa, vamos partir para o projeto da reeleição. E começamos a trabalhar e estava todo mundo junto até então. E aí, até o final de 2014, fizemos algumas reuniões do grupo, né, já decidindo quem seria candidato à presidência dos conselhos. Quando chegou em final de janeiro, início de fevereiro de 2015, né, um dos vice-presidentes, ele teve uma atitude assim extremamente mal educada, ofendeu a mim e ao vice-presidente jurídico num grupo de WhatsApp por escrito, né, e não viu outra solução no dia seguinte a não ser sair. Né? Ele se retirou. Ele se retirou, né? Ele fez aquela grosseria toda, e no dia seguinte ele pediu demissão, eu não vou mais ficar aqui. Quem foi? O BAP. Isso tudo, quem quiser assim ter um relato assim bastante pormenorizado e fiel do que aconteceu, eu sugiro que leia o livro do Rodrigo Capello, que tem um capítulo dedicado ao Flamengo que conta essa história. Tá? Ele apurou, chegou com as fontes e tal e coisa, está tudo lá. E até porque isso tudo que eu estou falando está documentado. Eu tenho xingamento por zap, tudo isso, né? Tudo isso está comigo ainda. Eu tenho todos os e-mails e o WhatsApp a partir do momento que passou a existir o WhatsApp. Então tudo que eu estou falando aqui eu provo. Então, quando ele falou, não, então eu vou embora, e aí deu uma entrevista dizendo, eu vou embora, mas eu vou levar comigo mais 4 vice-presidentes aqui, e eu vou formar uma chapa e vou ganhar desses caras. Não falou desses caras, falou coisa pior, mas... Falou palavrão. Isso aí. Aí Pode falar, aqui pode. Você quer falar? Uhum. Aqui Não, pode. eu sei que pode, mas... Tá bom. É ao vivo, né? Jovem Pan e tal, né? Não, Mas eu e o Vampeta, o que a gente mais fala... Hoje é palavrão. legal que é YouTube. Aí vai no final de semana, vai pra TV. Ó, seria vou ganhar desses merdas, é isso? Né? Pior, mas tudo bem, vamos lá. Mais ou menos isso. Pode ser, é equivalente. Né? Mas aí, então, mas os outros não saíram, eles ficaram lá. Né? Só quem pediu demissão foi ele. Aí disse, não, nós vamos trazer ele de volta e tal, ele vai pedir desculpas, né? Foi passando o tempo, e enquanto isso, a minha candidatura, né, foi se fortalecendo dentro do clube, os grupos políticos me apoiando, né, e todos os outros vice-presidentes também, né, comigo, né, e vamos nessa, né? Por enquanto eu era o candidato de todos, menos, né, do que tinha saído. Aí quando chegou em agosto de 2015, já a eleição em dezembro, é o mês que você tem para inscrever as chapas. Aí chegou no mês de agosto, essas pessoas, os 4, chegaram para mim e disseram, nós mudamos de ideia. Nós não queremos mais que você seja o presidente, né, e nós vamos formar
né, nós queremos que o presidente seja o Valim, eu quero que você apoie, que você desista da sua candidatura e apoie a dele. Quem são os 4? Rodolfo Landim, Valim... Isso, o Rodrigo Tostes e o Gustavo. Que não podia na eleição passada, certo? Que não podia na eleição seguinte, mas nessa... Mas quando não pode é porque... deixa ele falar. Eu sei, não, história quando importante, quando pelo não amor pode, de Deus. Aí a história você vai gostar. Quando não pode é porque não paga o quadro Não, porque de ele não sócio. tinha o quadro associativo, não Não, era porque sócio não por 5 tinha... anos. não tinha... Então, não pagou, filho. Não era. Caramba, o Flamengo não paga 5 anos Uhum. quer ser presidente. Não era Vamos lá, inadimplência, presidente. não. Era Mano, bom, depois a gente... Vai lá Não podia porque não paga, presidente. Vai no livro lá o Rodolfo era porque era sócio honorário. O sócio honorário não tem direitos políticos no clube. E o Valim efetivamente tinha passado um bom tempo, que ele tinha saído do quadro de sócios quando o Flamengo perdeu o Bebeto pro Vasco. Ele se aborreceu, aí parou de pagar, depois pegou uma anistia, voltou. Falei, não pagou. Mas na época ele estava em dia, mas não tinha os 5 anos. Tá? Mas aí em 2015 já podiam todos e tal, e aí resolveram que, não, nós queremos que você abra mão. Aí eu falei, mas agora, depois da gente ter, os grupos de sócios todos comigo, né, os nossos VPs todos comigo também, e aí vocês estão querendo que eu abra mão em favor de uma pessoa que me ofendeu publicamente, né, e que não pediu desculpas, e agora vocês querem só que eu abra mão por uma situação dessas. Eu falei, agora não, né, eu não concordo. Aí eu ainda sugeri assim, então vamos consultar os outros vice-presidentes todos, que eram uns 15, 16 e tal, vamos fazer uma reunião, se todos quiserem que eu desisto, não tem problema nenhum. Aí fizemos uma reunião, dos 16 foi 12-4 para mim. Todos os 12 queriam que eu continuasse com a candidatura, iam me apoiar, e esses 4 não. Aí eles resolveram, e é um direito deles, democrático, nós então vamos lançar uma chapa, vamos concorrer contra vocês. Mas tá tudo bem e tal, né? Continuamos amigos. E aí eles lançaram a chapa, na época era a chapa verde, né? Só que, à medida que foi evoluindo a campanha, ficou claro que eu ia ganhar a eleição, né? Que a nossa chapa, a chapa azul, ia ganhar a eleição. E acho que eles não gostaram muito disso, porque na cabeça deles, eles são pessoas assim vamos dizer, de outro nível, né? Que tem uma casta superior, talvez, né? Do que a nossa. E eles achavam que iam ganhar e iam convencer os sócios do Flamengo que eles eram a melhor opção. O que não aconteceu, nós ganhamos por larga mais, ganhamos de capote. E a partir daí, acho que eles não gostaram muito do resultado da eleição e passaram para a oposição, que é um direito deles também, só que de uma maneira muito mais agressiva. E durante a campanha usaram desses argumentos que eu tinha descumprido um acordo, né, e que eu era uma pessoa que era incompetente, que eu era uma rainha da Inglaterra, que tudo quem fazia de bom no Flamengo eram eles, e que usavam esses argumentos. E aí, quando você usa esse tipo de argumento, cabe aos sócios aprovar ou não, né? Não aprovaram, né? Eu fui eleito e fiquei mais 3 anos, mas as feridas, né, não foram curadas e esse racha existe até hoje. E aí a pergunta do Vampeta, né? Eles tentam te tirar... Por que eles tentam te tirar do quadro associativo? É difícil dizer, né? A primeira vez disseram que eu tinha roubado na venda do Paquetá, né? Na realidade não usaram o termo roubar, disseram que você vendeu o Paquetá por um valor abaixo da multa, isso é muito estranho, deve ter alguma coisa esquisita atrás disso. Vendi abaixo da multa, né? Deve ter uma pesquisa em todas as vendas de jogadores aí, 99% é abaixo da multa, né? As poucas que são pela multa, né? Ou acima da multa, como foi a nossa do Vinícius Júnior, são exceções, porque multa existe exatamente para você não chegar lá, né? Mas vendemos o Paquetá a multa era 50 milhões de euros, nós vendemos por 35, com mais os upsides, né, chegou a 45, chegou quase pela multa, né, mas eles disseram que eu estava roubando, né, que era muito estranho, e aí abriram um processo contra mim, mas a coisa era tão ridícula, e a peça do processo era uma coisa tão mal feita, que isso não chegou nem a prosperar, mas foi a primeira tentativa.
A segunda, eles disseram que eu tinha, na eleição de 2018, né, que foi a que eles ganharam, né, o meu candidato perdeu para eles, que eu tinha entrado na justiça contra o Flamengo por causa da cor da chapa. Né? Não é verdade, né? Isso aí, né, isso foi fartamente discutido também, né? E a acusação era tão indigente também que eles não conseguiram me punir nem no Conselho de Administração, que é um conselho que tem maioria da situação, né? Maioria esmagadora da situação, mas ainda assim eu consegui me livrar dessa acusação no Conselho de Administração. E a terceira vez foi porque eu, dando uma entrevista para o Jorge Nicola sobre o incêndio do Ninho do Urubu, eu falei a verdade de que quando eu deixei a presidência do Flamengo, o alojamento definitivo dos meninos já estava pronto, o planejamento feito para eles ocuparem o alojamento a partir de 2019, de janeiro de 2019, tudo pronto já. Só que, além disso, como o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil de 2017, Copa do Brasil Sub-17 de 2018, os meninos já ocuparam o novo centro de treinamento ainda no meu mandato em dezembro de 2018. Né? Então o que eu falei foi isso, né? Provavelmente houve uma mudança de planos, os garotos voltaram para as instalações provisórias, mas se eu tivesse lá ainda, teria sido cumprido o planejamento e não teria, talvez, nem acontecido o incêndio. Não acusei ninguém, né? Como eu acho que seria uma injustiça acusar mesmo, nunca fiz isso. E não fiz dessa vez também, mas eles usaram isso também para dizer que eu tinha atentado contra o bom nome do Flamengo, que eu tinha feito acusações, eu não fiz nenhuma. E aí abriram um processo, conseguiram me punir no Conselho de Administração, que é esse que é a maioria da situação, mas aí eu recorri ao Conselho Deliberativo e fui absolvido por larga margem também. Presidente, assim, qual a punição que veio? A punição é... tirar ele do quadro associativo. O objetivo final era esse. Na realidade, a punição que eu obtive lá no Conselho de Administração foi uma suspensão, se eu não me engano, por 90 dias. Né? Sendo que, pelo Estatuto do Flamengo, quando você é punido uma vez, se você tiver uma outra punição qualquer, você é expulso. Tá? Então eu seria punido por 90 dias e qualquer coisa que eles inventassem lá, que eu pisei na grama ou alguma coisa assim, podia levar uma advertência e era expulso do clube. Então, mas isso você pode recorrer na justiça, inclusive? Bom, tudo na vida você pode recorrer na justiça, né? Eu poderia, se fosse o caso, mas não foi necessário porque lá dentro mesmo resolveu. Porque a instância recursal do Conselho de Administração é o Conselho Deliberativo, que tem muito mais gente, não dá para você manipular. Né? Principalmente quando você tem a mobilização e os sócios, os torcedores, todos ficaram, vocês da imprensa inclusive, vários, né, ficaram indignados com a tentativa de me expulsar. É por isso que eu fiz essa pergunta, eu falei que coisa de louco. E aí no dia foi um contingente grande de pessoas lá no Conselho Deliberativo e eu fui absolvido com larga margem. O que você acha da atual gestão? Eu sei que são seus rivais, tá? Hoje são. Mas o que você acha da gestão? Porque eu canso de criticar, eu não tenho rabo preso nenhum, principalmente o Marcos Braz, até pelas multas rescisórias dos treinadores, de contratações erradas, muitas vezes contratações com preço muito alto, valores muito altos, mas ganharam, né? E ganharam bastante, também tem que reconhecer. Ainda bem, né? Sim, são 2 Libertadores, são 2 brasileiros, uma Copa do Brasil. Qual a sua observação, a sua opinião sobre essa gestão? Principalmente no futebol. Rodolfo Landim, Marcos Braz e o diretor. Bruno Spindler. O Bruno Spindler. Gosto muito do Bruno Spindler, trabalhou comigo, foi meu diretor de marketing, foi meu CEO no final do mandato. Acho que é um rapaz extremamente competente. Né? Veja bem, eu acho que tudo que a gente ganhou Libertadores, né, principalmente aquela de 2019, foi fantástica e tal. Eu acho que foi, eu comemorei, eu tô na arquibancada, né? Então. Você não torce contra, isso é importante deixar claro. De jeito nenhum, é impossível torcer contra.
Né? Quem é Flamengo não torce contra o Flamengo. Já me perguntaram isso, mas como eles fazem tanta maldade com você ainda vai torcer? Mas eu não torço para eles, eu torço pro Flamengo. O Flamengo é muito maior do que ele, do que eu, do que você, do que todo mundo. Né? Então, para mim, impossível. Nem que eu quisesse, eu conseguiria torcer contra. Né? Mas, então, eu fico feliz toda vez que o Flamengo ganha. Acho que teve coisas muito interessantes que foram feitas, né? Principalmente as contratações de 2019, algumas nós já deixamos engatilhadas, né? Mapeadas, né? Pelo nosso scout, outras não, né? Foram mérito exclusivo de quem estava lá. Então esse tipo de coisa a gente tem que reconhecer, que teve muita coisa boa, teve... aparentemente, né, o clube está evoluindo nas finanças também, né, acabaram de pagar a dívida bancária, isso daí você tem que aplaudir também. Agora tem muita coisa lá que eu acho que poderia estar muito melhor, né? Eu acho que a questão assim do profissionalismo foi deixado de lado, da impessoalidade foi deixado de lado, né? E isso daí é aquilo que eu falei, é exemplo que fica. Agora, como eu ia dizendo assim, eu não gosto de ficar atirando pedra numa coisa que eu não tô lá no dia a dia. Então isso que você falou aí das contratações foram erradas, por isso, por aquilo, né? Os treinadores, as multas rescisórias, tá? Eu não tô lá no dia a dia. Não, eu não o sei. senhor tá muito bonzinho. O senhor deixou o dinheiro já encaminhado para esses caras. Se não tem o dinheiro, não vem esses caras, presidente. Tô saindo aqui, tudo bem, os títulos de expressão não veio. Mas aqui tem dinheiro em caixa para chegar agora o Bruno Henrique, Arrascaeta. Sim, mas nisso ele é reconhecido até hoje. Não, é isso que eu tô isso. falando. Só que isso que eu pergunto, Exemplo, te incomoda não ter a tal venda do Paquetá, que eu teria roubado. Deixou lá, né? quase 40 milhões. Né? O dinheiro foi praticamente todo 45 milhões, né? seguinte. Aí, Pra contratar os caras. o contrato que nós assinamos em 2016 com a Globo, né, para começar a valer a partir de 2019, se eu não me engano, né? Foi parte das luvas. Foi um único clube no Brasil inteiro que deixou parte das luvas para a administração seguinte. Agora, te incomoda essa situação que foi muito questionado realmente na época? Eu lembro porque eu cobria muito o Flamengo. Pô, mas ele equilibrou, mas não está conseguindo conquistar esses títulos de expressão. Isso te incomodava ali no final da sua gestão? Não, nós fizemos o melhor possível. Né? Então, se é uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter feito o que eu fiz o melhor que eu pude. Se não foi melhor, né, não foi por falta de dedicação, não foi por falta de esforço, nós fizemos o melhor que a gente pôde. Né? O futebol, efetivamente, nos últimos anos da nossa administração melhorou. Né? Chegamos em terceiro lugar em 2016, empatado com o segundo. Né? Chegamos em segundo lugar em 2018. O número de pontos que nós fizemos no Campeonato Brasileiro, tanto em 16 quanto em 18, foi superior ao nosso campeonato de 2009, foi superior ao campeonato de 2020, né? Foi um número de pontos expressivo. Então, o time melhorou. Agora, não ganhou os títulos todos, eu gostaria de ter ganho? Claro que eu gostaria. Mas eu adorei que tivesse ganho em 2019 também, vou adorar se ganhar em 2023. Né? O que eu quero é que o Flamengo ganhe, gente. Se foi na minha administração, se não foi, quem é que vai levar o crédito? Tá aí, galera. Você pôde acompanhar essa entrevista exclusiva que o Pilhado e o Vampeta fizeram, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os créditos e direitos autorais, o link da Jovem Pan Esportes, tá bom? Como direitos autorais vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Você viu tudo que o Bandeira de Melo falou. E ele foi claro, né? Tenho provas e provo tudo que eu tô falando. E hoje, galera, a gente entende por que o Flamengo tá nessa draga que tá. Nessa bagunça que tá. Né? Quem tem razão? Tire as suas conclusões agora. E coloque aqui. Comente aqui no nosso vídeo, que é importantíssimo a sua fala aqui pra gente, tá? Aqui você tem voz. E eu quero e preciso ouvir o que você pensa em relação a tudo isso, a esse vídeo, a essas declarações do Eduardo Bandeira de Melo. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência. Peço a você, antes de sair, dá aquela moral pra gente novamente. Deixa o seu like, é muito importante. Não saia sem deixar o seu like. Comenta no vídeo, compartilha o nosso link. Ativa aí o sininho de notificação para você ficar bem informado. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Nação, por enquanto é só. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão.